Olá, meus amigos, por aqui Vinícius Ribeiro, hoje com uma presença ilustre da doutora Kátia Murro, advogada, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o mundo da cidadania italiana. O que tem ocorrido aí desde março de 2025 do ano passado a hoje, né, que se aproxima aí um ano depois desse decreto Tajani, que trouxe aí uma assombração para os ítalos descendentes ao redor do mundo. Então muita gente ansiosa, muita gente preocupada com o que vai acontecer no dia 11 de março, com esse julgamento tão esperado sobre a constitucionalidade da Lei 74, então o Decreto Tajani. Hoje estou aqui com a doutora Kátia Murro para a gente conversar um pouquinho sobre as perspectivas sobre esse processo, entender um pouquinho em relação a prazo, entender um pouquinho o que esperar sobre isso, né, doutora Kátia? Sim, Então, sim. o que a gente pode esperar aí? O que você entende desse cenário? Tudo que a gente tem vivido em relação aos prazos, em relação à perspectiva dos tribunais. O que você tem achado, por exemplo, no dia a dia aqui no nosso escritório? O que a gente tem enfrentado? Muitos clientes nos ligam aqui todos os dias, né? E aí, Sim. o que a gente, hoje, o que os ítalos descendentes podem esperar, na sua perspectiva como advogada, em relação, primeiro, aos clientes que já estão com o processo em andamento e aos novos clientes, né, que estão com a previsão de entrar aí com o seu processo? Eu acho que a primeira coisa que eu coloco como um destaque é que quando saiu o decreto Tajani, ele parecia uma bomba, né? Parecia que era o fim da cidadania. E hoje, passado um ano desse decreto e a conversão dele em lei, a comunidade jurídica, através de muitos debates, chegou-se aí quase a uma unanimidade sobre a inconstitucionalidade dessa lei, né? E os ítalos descendentes, eles começaram a buscar essas informações, né? Porque hoje a gente tem essa facilidade e essa certeza, vamos dizer assim, da inconstitucionalidade começou a acalmar os ítalos descendentes. Então, hoje a gente vive um momento de otimismo em relação à cidadania italiana, e esse otimismo é fruto da construção jurídica que os advogados, não só brasileiros, quanto os advogados italianos, toda a comunidade jurídica, tem lançado, né? Então, eu vejo um otimismo muito grande, vejo uma perspectiva futura na cidadania italiana e acredito que o tribunal vai fazer justiça mesmo, como fez no julgamento, né, em junho do ano passado, em relação ao pedido de inconstitucionalidade da Lei 91/92. Exato. Né? Agora, doutor, qual é o ponto central que vai ser discutido nesse dia 11 de março, se a Corte Constitucional for realmente julgar, né? Porque ela pode adiar, pode acontecer esse adiamento, mas a gente espera que não aconteça. Mas qual é o ponto central dessa discussão do dia 11 de março? Bom, doutora, excelente pergunta. É o que muitos clientes nos questionam aqui também. O ponto central, ele se deu inclusive dessa grande repercussão, porque uma nova norma ela pode de fato existir. Inclusive isso foi confirmado pela própria Corte Constitucional em julho do ano passado com a sentença 142. O que acontece? O decreto Tajani, ninguém questiona a criação de uma nova norma. Só que o decreto Tajani ele foi criado sob o prisma da arbitrariedade, sob o prisma da abusividade e de não respeito às normas constitucionais. Então, quando a gente começa a analisar a Lei 74, a gente observa que ali você tem vários ataques à Constituição, melhor dizendo, em desrespeito
a princípios constitucionais. Então você tem princípios feridos desde o direito à igualdade, a questão da retroatividade da norma, porque é muito abusivo você criar uma norma dizendo que o direito valeu até as 23h59 do dia anterior ao anunciamento daquela norma. Então isso é muito arbitrário. E não só isso, né? A gente tem a questão da aplicação da norma, que é o quê? Ela retroagir para afetar os direitos daquele que já adquiriu esses direitos de um nascimento. Veja, é muito importante, doutora Kátia, a gente trazer isso para quem nos assiste, que inclusive não é uma opinião do doutor Vinícius ou da doutora Kátia. É o que está na lei e o que foi confirmado pela Corte Constitucional. Que é o que, meus amigos? A cidadania italiana, ela não é uma coisa que você adquire depois que você requer. A cidadania italiana é um direito garantido pelo direito iure sanguinis, ou seja, você tem que ter a descendência, você tem que ter alguém que vem da linhagem italiana com sangue italiano e você tem que ter a comprovação. Ou seja, uma vez comprovado o direito consanguíneo, você tem o direito. E como é que se adquire esse direito? É com o nascimento. Ou seja, se você tem o sangue italiano, você nasceu, você adquiriu. E não é no momento em que você requer, é no momento em que você nasce. E o que isso tem a ver com o tema aqui discutido? Bom, se a pessoa nasceu em 1980, ela nasceu e ela tem sangue italiano, então, pelo que a corte já reafirmou, é o quê? Nasceu, adquiriu. Ah, mas hoje a pessoa está com 40 e poucos anos, ela quer agora requerer a sua cidadania. Ela pode? Pode. Ela vai pleitear um direito que já foi adquirido lá em 1980. Não é agora, em 2026. Então, esse direito ele já foi adquirido lá com o nascimento, com vida. Então, é isso que é importante a gente trazer para esse ponto central. Então, o ponto central que eu acredito que vai mais ser pautado em relação a essa audiência é na questão, primeiro, da retroatividade da lei, da norma. Porque uma nova norma ela pode existir? Pode, obviamente. Suponhamos que a corte, porque a lei não vai deixar de existir. O que vai ser pautado é sobre a constitucionalidade da aplicação da lei. Ou seja, a lei ela é extensa, então ela trata de várias questões. Então pode ser que a Corte Constitucional ela vá abordar alguns temas e dizer, olha, isso vai ficar vetado, isso vai ser abordado como inconstitucional em relação a A, a B ou a C. Por exemplo, a Lei 74, talvez ela pode ser aplicada para as crianças que nasceram após a nova norma, porque ela já nasce com um novo regramento. Então, se a pessoa nasceu dia 1º de janeiro de 2026, você entende que ela nasce com uma nova norma, com uma nova lei? Então, para ela não tem retroatividades de direito já adquirido? Agora, para quem nasceu antes de março de 2025, essa pessoa nasceu uma vigência de uma lei que dizia o seguinte: a pessoa nasceu e ela adquiriu. E é importante também trazer uma questão que a própria corte ela reafirma, que é o quê? A questão da permanência da cidadania italiana e sobre a imprescritibilidade. Ela não prescreve, ou seja, o tribunal afirma um outro ponto muito importante, que é imprescritível. Traduzindo, pessoal, a imprescritibilidade, ela quer dizer o seguinte: eu adquiro com o nascimento e ela não prescreve. O que isso quer dizer? Se hoje eu tenho uma pessoa com 80 anos que tem sangue italiano e ela quer pleitear um direito que ela adquiriu quando ela nasceu, ela pode, porque ela não prescreve, ela é permanente enquanto durar. Sim. Entendeu, doutora? Sim. Então, essa é a questão hoje, esse é o nosso cenário. Bom, e nós temos inúmeras sentenças aqui no escritório declarando a imprescritibilidade do direito à cidadania. Exatamente. Então, hoje, por que a gente
imagina e é tão otimista em relação a esse julgamento, né, da Corte Constitucional? Porque a gente fica pensando quais seriam os argumentos que a Corte poderia usar agora para, como desdizer tudo que disse há anos, né, sobre a imprescritibilidade, sobre a irretroatividade, né, da norma maligna, porque uma norma maligna não pode retroagir, né? Seus efeitos da norma maligna é só para frente, não é para trás. Então a gente fica imaginando que seria muito estranho hoje a Corte Constitucional, que vem ratificando há anos sentenças dos juízes, né, sobre, principalmente, declarando a imprescritibilidade. Como é que essa corte hoje vai dizer que tudo que ela disse outrora não é mais? Exato, doutora. E o que acontece? Trazendo esse gancho, é importante a gente também dizer isso, que não é um entendimento de 10 a 15 anos atrás da corte. Veja, a gente está falando de uma corte que se posicionou há menos de um ano. Porque se o julgamento que a gente teve aí, 31 de julho de 2025, é menos de um ano. Exatamente. Então, o posicionamento de um tribunal superior não muda do dia para a noite. Exatamente. Então, como que um tribunal, uma corte suprema, ela se posiciona sobre uma determinada matéria, ela pode mudar. E isso, para que vocês entendam, pessoal, não é só uma questão da cidadania. Isso é uma questão, quando a gente trata de tribunais superiores, a gente não está falando a cidadania italiana. Não, a gente está tratando de matéria jurídica. Isso é uma matéria jurídica e é aplicada no mundo. Então, quando você tem uma corte suprema que ela muda a cada instante, isso causa uma insegurança jurídica tremenda. Instabilidade uma no país. instabilidade no país. Porque você imagina só, se o posicionamento de uma Suprema Corte em determinada matéria, seja em uma matéria civil, penal, administrativa, trabalhista, ela muda da noite para o dia, isso causa uma instabilidade. Veja só, imagine se um tribunal, ele julgou uma causa de cunho de determinação tributária. E aí, no ano seguinte, ela muda esse entendimento, e no ano seguinte ela muda esse entendimento. Isso causa uma insegurança jurídica, até para os tribunais de nível inferior, porque eles precisam ter um panorama. E o que é importante trazer, né, doutora, é que a Corte Constitucional, a gente tem, as pessoas confundem muito. Então é importante eu trazer um ponto aqui também, que é diferenciar o que é Corte de Cassazione e o que é Corte Constitucional. Pessoal, a Corte de Cassazione, né, doutora, ela é o STF italiano, ou seja, ela é como se fosse o Supremo Tribunal Federal na Itália. Ah, mas e o que é o que é o Tribunal Constitucional? Né? As pessoas falam, mas o que é o Tribunal? O Tribunal Constitucional, ele não julga partes, é importante deixar isso claro. Ele não julga partes, ele não julga processo onde as pessoas estão litigando, brigando. Então, o que o Tribunal Constitucional ele faz? Ele julga normas. Diferente, no Brasil nós não temos o Tribunal Constitucional, mas na Itália a gente tem, inclusive, por determinação do Tratado da União Europeia. Então, a questão na Europa, ela é tratada com o quê? Você tem um Tribunal Constitucional que ele não vai julgar se A ou B tem direito. Ele vai julgar se as normas elas estão sendo bem aplicadas ou não e se elas estão seguindo os princípios constitucionais. É isso que o Tribunal Constitucional faz. Então, olha que interessante, o Tribunal Constitucional ele vem para dizer algo. Essa norma é válida, essa norma não é válida. Sim. E com o posicionamento do Tribunal Constitucional, a gente tem a questão da aplicação pelos tribunais que estão em nível inferior, né? Pelos juízes de primeiro grau, pelas cortes de apelação, inclusive da própria Corte de Cassazione. Sim. Uma questão muito recorrente que a gente tem no escritório, né, com os clientes, é uma questão assim, que envolve os prazos dos processos, né? Se esses julgamentos impactam na tramitação dos processos que já estavam em tramitação anteriormente, né? Qual é a perspectiva e o cenário
em relação a prazo processual. Então, a gente recebe muito essas indagações dos clientes e a gente vem explicando tudo isso, né? Todo esse impacto dos julgamentos para eles. Então, eu queria que o senhor debatesse um pouquinho, explicasse um pouquinho, né? Que tudo isso fatalmente impacta, né? Impacta, doutora. Não tem como não impactar a tramitação dos processos. Doutora, não tem como não impactar. E é importante trazer essa transparência e clareza para quem nos assiste, para você que tem o seu processo em andamento, para você que quer iniciar o seu processo. Não há como não impactar. Veja, esse julgamento que nós vamos ter agora, dia 11 de março, impactou em diversos tribunais. Por exemplo, o Tribunal de Roma suspendeu os processos que já estavam em andamento, ou seja, nós tínhamos processos que estavam com audiências marcadas, processos que estavam correndo o seu ritmo normal, inclusive processos protocolados antes mesmo do decreto Tajani. Tem processos que são de 2023 e que estão suspensos. Por quê? Isso é ruim? Não, não é ruim. É porque é um tribunal que ele respeita o nível superior e é um tribunal que ele não quer dar decisões de forma precipitada. Então é um tribunal que fala, olha, eu não vou dar uma sentença muitas vezes improcedente, sendo que a Corte Superior não se posicionou ainda. Então é prudente que se aguarde o julgamento da Corte para que os processos possam retornar. Isso aconteceu, por exemplo, com Bolonha. O que aconteceu? Em Bolonha, quando teve o questionamento da Lei 91 de 92, que foi, salvo engano, em 2023, o que o tribunal fez? 2024. Foi em novembro de 2024. Não me lembro agora quando foi esse levantamento sobre a constitucionalidade da Lei 91 de 92. Mas a gente teve o levantamento pelo Tribunal de Bolonha, e aí o Tribunal de Milão, outros tribunais fizeram o quê? Como ele foi pautado para que se fosse julgado na Corte Constitucional, os tribunais falaram assim, suspende os processos, suspende, até que a Corte decida sobre esse tema. Então, ele impacta direto. Por quê? Então, você imagina, se pessoas que estavam com um processo protocolado e agora esse processo encontra-se paralisado, aguardando o julgamento da Corte, a gente entende, o processo ele foi parado. Então, você imagina um processo que foi protocolado em 2025 ou 2026. Esse processo ele não chega nem a andar. Então, você imagina, fazendo uma linha cronológica, o que nós temos? Nós temos o seguinte, Corte julga, processos retomam os seus andamentos normais. Então, vai voltar a andar aqueles que foram paralisados, seja processo de 2023, 24, 25, e os processos que foram protocolados agora também sofrerão esse atraso natural. É um processo. Então é importante, pessoal, quem nos assiste, ter em mente uma coisa. Quando você entra com o teu pedido de cidadania, principalmente agora pela via judicial, que hoje é a via praticamente que única, né? Vocês têm que entender que vocês estão entrando com um processo jurídico e vocês vão enfrentar o que o judiciário no mundo enfrenta. Óbvio, a gente tem processos um pouco mais céleres falando em relação à questão de nível Brasil, mas é um processo judicial e tem que ter isso em mente. Inclusive, doutora, aproveitando aqui, trazer de alerta para vocês, quando existe uma abordagem por escritórios, advogados, empresas de assessoria com promessas de prazo. Nós vemos isso aqui quase todos os dias, incansavelmente, clientes chegando com informações de que foram abordados por outras empresas com promessas de prazos de processo. Pessoal, isso não existe. Não há como você prometer prazo em processo, assim como não há como você prometer absolutamente nada dentro de um processo judicial. Garantias que dentro de um processo judicial você não pode oferecer a ninguém.
Dentro de um processo, você tem prazo, às vezes, para entrar, mas você não sabe o prazo que aquele processo vai perdurar. E, mas o processo vai ser infinito? Não é isso. É importante que você que assista o vídeo também, ser uma pessoa consciente. Se você não é uma pessoa consciente, sai do vídeo e você não pode ter cidadania, tá? Porque você tem que entender uma coisa. A cidadania italiana é para uma pessoa consciente que quer ter o direito, que tem o direito de sangue. Então, é importante deixar isso claro, que tem pessoas que falam, mas o processo vai ser infinito. Não vai ser infinito, mas o processo ele pode ter exigências no meio dele. Sim. Né? Como a gente Sim. vê aqui todos os dias, né, doutora? Sim, nossa, o tempo inteiro. A gente agora, recentemente, não teve uma exigência, nós protocolamos quantos milhares de processos e agora, recentemente, recebemos uma exigência para formular uma árvore genealógica, assim, uma coisa muito diferente de tudo que a gente já viu, né, com extrema riqueza de detalhes e informações, que precisamos até, inclusive, solicitar a ajuda de outros profissionais da área gráfica para poder fazer a árvore genealógica. Então, uma exigência que passou, que aconteceu e que pode vir a começar a acontecer a partir de agora. Exato, né? exato. Então, a gente tem que lutar com isso, sabendo que o processo ele tem exigências, ele tem um curso natural, o juiz tem a sua agenda própria, e muitas vezes a pessoa fala, mas eu gostaria de saber como é que esse tribunal se comporta. Não é nem possível dizer como o tribunal se comporta, porque no tribunal existem juízes diferentes. Então, às vezes, a gente tem um tribunal de Roma que é temido pelo prazo e tudo mais, você tem um juiz extremamente ágil, e num tribunal que né, dito como um tribunal ágil, você tem um juiz mais vagaroso. Isso. Então, é muito complicado essa coisa de ficar passando prazo, porque não é real. Não é. Né? Inclusive aqui no nosso próprio escritório. Foi uma questão que eu até cito isso, atípica. Veja, no Tribunal de Veneza nós tivemos um processo com 10 meses de duração. Sim. Então é atípico. Nossa, o Tribunal de Veneza, aí, inclusive eu fiz um vídeo falando disso, eu sempre faço questão, né, doutora, de ressaltar. Não é porque eu estou dizendo que o nosso processo aqui saiu em 10 meses, que todos os processos são em 10 meses. Sim. E eu sempre falo ao final, o prazo varia de acordo com cada processo, cada juiz, cada tribunal. E não é porque também foi naquele tribunal em específico que o prazo vai ser igual. Nós temos processo no Tribunal de Veneza que estão há 3 anos. E nós temos processo no Tribunal de Veneza que durou 10 meses, assim como no Tribunal de Roma. E nós já tivemos um processo no Tribunal de Roma que durou 4 meses até a sentença. Exatamente. Então, e aí nós podemos aplicar esse prazo para todos os processos? Não tem como. Mas é importante a gente trazer o que? A transparência. Né? Não é porque nós tivemos um processo que durou 4 meses que a gente vende isso como uma fórmula mágica, porque não tem, viu, pessoal? Não tem fórmula mágica. Tem muito trabalho, tem muita dedicação, tem muito esforço, tem muito empenho. É como você falou, né, doutora? Muitas vezes até contratar profissionais de outras áreas. Exatamente. Que para nos auxiliar. E são as coisas, os meandros do dia a dia. São a fórmula natural do processo, né? É o deslinde natural. Quando a gente ingressa com o processo, a gente não imagina aquilo que o juiz pode ou não exigir. Exatamente. Às vezes é um juiz novo, ele está inseguro, e às vezes ele começa a exigir coisas que naturalmente não se tem. Isso a gente vê muito aqui, por exemplo, nas ações de retificação de registro público, que são feitas todas aqui no nosso escritório, tem promotor que faz exigência que eu nunca vi. Inclusive, a exigência que não está nem pautada na questão da lei para poder aplicar a correção ou não. Então, é o excesso de informação. E muitas vezes você tem que cumprir. Por quê? Porque às vezes você deixa de cumprir tal exigência e aí o processo ele é julgado, né, sem resolução do mérito. Então, você extingue um processo por uma questão que muitas vezes não vale a pena você entrar numa briga. Então, esse tipo de coisas que acontecem no meio do processo sempre podem atrapalhar no tempo final. Então, não há como a gente trazer uma resposta de prazo, porque não se tem.
nem no Brasil, nem no mundo, né? Exatamente. Nós temos que ter responsabilidade, né? Responsabilidade. Porque a questão da cidadania, ela foi tratada até no passado como uma coisa muito simples, né? Sempre parecia algo muito simples, junta documento, protocola um processo, Exato. né? E não é assim. Toda vez que você tem que ir ao judiciário, né, para buscar do juiz uma sentença, não é algo simples. Você tem várias pessoas envolvidas nesse processo. Primeiro que você precisa de um advogado. Se fosse uma coisa simples, qualquer um iria lá no balcão, protocolava. Então já não é porque precisa de um advogado. Segundo, existe a interferência do Ministério Público italiano, né? Então, que também não é algo tão simples assim, porque ele está ali para fiscalizar o processo. Então, ele olha minuciosamente toda a documentação e a parte dele é justamente ele busca algum erro, né? Ele é o nosso cão de guarda, né? Ele fica ali procurando o erro para dizer que aquela família não comprovou. Então, e aí, ainda depois de tudo isso, ainda tem um juiz que vai dar uma sentença. Então, daí, como dizer que é uma coisa simples? Não é? Não é uma coisa simples. Não é. É um processo judicial. Então, a gente aqui faz as coisas com muita responsabilidade, né? E não promete coisas que não são possíveis, não garante aquilo que não está ao nosso alcance, né? Trabalhamos com a lei e a lei não nos permite garantir essas coisas. Perfeito, né? Perfeito, doutora. Inclusive, é até proibido pela ética do próprio Estatuto da Advocacia, não só aqui no Brasil, como na Itália também. Exatamente. Então é isso, meus amigos. Hoje acho que explanamos um pouquinho do cenário atual sobre da cidadania italiana. Doutora Kátia, muito obrigado pela participação, pelas explanações, pelos esclarecimentos. Fiquem conosco e nos acompanhem para mais informações e mais vídeos como este. Muito obrigado. Obrigada.